E olha esse descaso na saúde pública. Pacientes de Planaltina que precisam de remédio controlado, como o Gardenal, estão há quase 2 meses sem o medicamento. O que mais assusta é o motivo. Parte dos farmacêuticos que atende no posto está de férias e a outra parte de atestado. Com a receita na mão, as indas e vindas de Ana Maria às unidades de saúde da região têm sido em vão. Ela toma remédio controlado há mais de 40 anos e diz que os medicamentos deveriam ser entregues nos postos de saúde de Planaltina. Mas desde o final de maio, eles não são distribuídos. Desde que lançaram as farmácias populares, os postos estão estão lançando pouco remédio controlado nos postos de saúde. Para deixar a situação ainda mais complicada, 2 farmacêuticos estão de atestado médico e outros 2 estão de férias. O Odilon acredita que isso só piora a situação para quem precisa dos remédios da rede pública. Desde o início deste mês, ele não consegue pegar uma medicação para a mulher dele. Vim buscar o remédio e tem um remédio, mas não tem quem entregue. E faz só depois do dia 1º. Planaltina tem 1.800 habitantes e apenas 3 postos de saúde. E a Secretaria de Saúde informou que não vai remanejar farmacêuticos para os postos de Planaltina. E o pior, disse que os pacientes que precisam de Gardenal vão ter que esperar a volta dos funcionários, porque o medicamento só pode ser entregue por eles. Já quem precisa do remédio carbamazepina, também de uso controlado, pode procurar centros de saúde 1 e 2 e a Clínica da Família ou outras unidades da atenção primária de Sobradinho. Agora era só o que faltava. Durma-se, era só o que faltava, faltar remédio remédio controlado, de consumo básico. Isso aí é o absurdo dos absurdos, né, Rodrigo? Não dá para aceitar e aí é o seguinte, a gente não incentiva, a gente não bate palma para quem faz besteira lá no posto de saúde, mas a gente entende quando alguém perde a cabeça e apela com os funcionários públicos por causa disso. Não é um remédio, gente, não é um remédio para fazer dieta que pode esperar 2, 3 meses. É remédio de uso controlado que tem que ser usado sob o risco da pessoa ter problemas sérios de saúde. Quer dizer, e aí a Secretaria informa que não pode nem fazer remanejamento de funcionários, não pode tirar um daqui e passar para cá. Por quê? Qual a justificativa plausível para isso aí? Não dá para aceitar. Isso aí é o absurdo dos absurdos. É o fim da picada. Olha, depois de 5 horas, 100 milhões de brasileiros, 100 milhões de brasileiros voltaram a ter acesso ao WhatsApp. No final da tarde de ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal suspendeu a decisão da Justiça do Rio de Janeiro. Ricardo Lewandowski entendeu que o bloqueio do serviço violava a liberdade de expressão. E veja agora como foi difícil sobreviver sem o aplicativo. Pelas ruas, a cena é comum. Pessoas teclando no celular, sejam assuntos profissionais ou pessoais. O fato é que o WhatsApp é muito usado pela população. A determinação da Justiça de mais uma vez bloquear o aplicativo nessa terça-feira pegou muitas pessoas de surpresa. Pega de surpresa, com certeza. Mas isso é sério, é verdade? Como é que a gente vai ficar sem o WhatsApp? É um pouco de costume também, né? A gente já está utilizando o WhatsApp há um tempão para se comunicar. Aí, do nada, cortar... Até marcar um simples encontro se tornou uma difícil missão. Tá horrível. Nós marcamos de nos encontrar na estação do metrô e foi um desencontro total. Não esperava. E estou muito chateada com isso, vou te falar a verdade. As operadoras de telefonia celular começaram um bloqueio por volta das 2 horas da tarde. A determinação da Justiça do Rio de Janeiro ocorreu porque o WhatsApp se recusou a interceptar mensagens de pessoas investigadas pela Justiça. Pelo Facebook, o fundador do aplicativo lamentou a suspensão e acrescentou que o WhatsApp não tem as informações solicitadas pela Justiça. As mensagens do aplicativo são criptografadas e, de acordo com os administradores, não acessíveis. Horas depois, o presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, suspendeu a determinação da Justiça do Rio. Ele considerou o bloqueio desproporcional. O aplicativo voltou ao normal no começo da noite de terça. Essa é a terceira vez que o serviço é bloqueado em todo o Brasil. A primeira foi em dezembro do ano passado e depois em maio deste ano. Todas por desrespeitar decisões judiciais.
O governo elabora um projeto para regular o acesso a informações do WhatsApp. Haverá necessidade de uma regulamentação legislativa no Brasil, porque nós acabamos ficando nos dois opostos. De um lado, o não fornecimento de informações por parte daqueles que detêm informações absolutamente necessárias, inclusive para o combate ao crime organizado, e do outro lado, quando há necessidade de algum bloqueio, um bloqueio que prejudica milhões de pessoas. Como prejudica, né? Ontem muita gente sofrendo aquela síndrome de abstinência. Ninguém consegue mais viver sem a tecnologia, né? Mas essa história aí tem duas vertentes que são importantes. A primeira é o seguinte: ninguém, absolutamente ninguém, seja pessoa física, seja empresa, pode desrespeitar a ordem da justiça. Não se desrespeita. Agora, tem que ver o seguinte: quando a justiça quer acesso a dados, como, por exemplo, qual é a mensagem que as pessoas estão trocando, aí tem que ver o seguinte: existe tecnologia para isso? O WhatsApp tem como saber o que cada um está conversando com o outro, tem como ter acesso, ou seja, quebrar o sigilo dessas mensagens? Para isso é preciso ter tecnologia. E segundo, se é possível fazer isso, aí então é outra coisa, porque qualquer um vai poder ter acesso a essas mensagens? É uma coisa também que precisa ser muito bem analisada, Rodrigo. E o governo francês esclareceu que não é verdade a informação de que um brasileiro supostamente ligado ao Estado Islâmico estaria planejando um atentado contra a delegação francesa durante os Jogos Olímpicos. Mas o alerta de segurança continua. A gente volta a falar ao vivo com Renata Dourado, porque esse é um tema que preocupa, né, Renata? Preocupa, Rodrigo, e o governo a todo momento tenta deixar bem claro que está, sim, investigando toda e qualquer ameaça. A própria ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, divulgou uma nota dizendo que todas as possíveis ameaças estão minuciosamente sendo investigadas, sendo analisadas. Lembrando que o governo brasileiro vai contar também com a ajuda de agentes de inteligência de mais de 100 países que também estarão aqui no Brasil, reforçando esse processo aí, essa investigação, né? Todo esse trabalho de inteligência tão importante com relação a esses possíveis atentados. Então, a ideia do governo é tranquilizar a população, não fazer com que se crie um pânico coletivo, digamos assim, até porque é um momento muito esperado para o Brasil, um momento de felicidade, um momento onde o Brasil vai receber turistas de vários países, atletas de vários países. Então, é um momento de celebração, um momento realmente para celebrar, para ficar alegre. A partir de amanhã, o ministro da Justiça vai inspecionar, vai estar em todas as cidades que vão receber jogos, a começar pelo Rio de Janeiro. Então, amanhã ele já vai fazer essa análise aí no Rio de Janeiro. Também fez questão de dizer que as vistorias nos aeroportos serão também intensificadas, especialmente nessas cidades onde vão receber esses jogos tão importantes para o país. Então, lembrando que os Jogos Olímpicos vão do dia 5 de agosto ao dia 21 de agosto. Aqui em Brasília vai receber no dia 4, portanto, um dia anterior, 2 jogos bastante importantes. 1h da tarde lá no Mané Garrincha, Iraque enfrenta a Dinamarca, e o mais esperado, Brasil e África do Sul, no dia 4 de agosto, às 4h lá no Mané Garrincha. Rodrigo. Obrigado, Renata, com as informações. Jogos Olímpicos chegando, Sérgio Amaral. E olha, o governo teve tempo de se preparar para isso, né? Teve tempo de se preparar, se preparou. A gente sabe que os órgãos de segurança e de inteligência estão trabalhando, estão se prevenindo. O que não dá é para nós, população, a gente entrar nesse estado de alarmismo, achando que tem um terrorista embaixo de cada banco, atrás de cada árvore. Menos, gente, calma. Deixa que o pessoal da segurança toma conta disso. E a seguir, Doméstica e Patroa saem no tapa por causa de R$ 27 em Taguatinga. É o que você confere no próximo bloco.